noite, todo mundo bem aí? Sei quem tá me escutando, não sei se é boa noite, se é boa tarde, se é bom dia, mas aqui pra mim é boa, aqui pra mim é a noite, então eu vou em boa noite. Já faz alguns dias já que Deus vem me mostrando, vem me direcionando para que eu tenha responsabilidade no meu ministério, no ministério que Ele me deu com muito amor, né? E muitas das vezes a gente se amedronta, né? Muitas das vezes a gente se acovarda, muitas das vezes a gente acha que é pelas qualidades que a gente tem, mas na verdade não é, né? Então eu fiz um propósito com Ele que eu não vou me acovardar, a palavra que Ele me entregar eu vou repassar. E o Senhor vem me passando mensagem todos os dias. Todos os dias estou no trabalho, o Espírito Santo vem na minha mente e me entrega uma pregação, Ele prega para mim. Que eu não sei, isso é uma frase já que todo cristão fala, todo pregador fala, que antes de a mensagem ser entregue, primeiro ela trabalha na vida da pessoa primeiro. E comigo é assim, eu trabalhando no dia a dia, estou fazendo meus afazeres, minhas obrigações, e o Espírito Santo vem na minha mente e me toca através de uma palavra da Bíblia que eu li ou que eu já estava meditando, e vem e me traz uma pregação na minha cabeça para servir para mim, na minha mente, prega para mim, o Espírito Santo prega aos meus ouvidos para mim, e essa pregação, muitas vezes o Espírito Santo fala: repassa, Daniel, passa essa mensagem para frente, porque se ela vai ser útil, se ela é útil para você, para edificar a sua vida, às vezes ela também pode ser muito útil para edificar a vida de alguém, não necessariamente um irmão na fé ou uma pessoa que às vezes decidiu crer da maneira que eu creio, mas uma pessoa normal, comum, uma pessoa que às vezes nem vai na igreja, mas às vezes a palavra vai servir para ela. E eu vou fazer isso agora frequentemente. Quem quiser estar me acompanhando sempre, não é para minha honra, não é para minha glória, não é para que eu me engrandeça, não tem nenhum intuito de que isso aconteça, é simplesmente para me retransmitir a mensagem que me foi passada e que eu sinto que ela pode ser útil também para algum de vocês, tá bom? A mensagem que o Espírito Santo tocou na minha mente hoje, no meu coração, foi uma mensagem que está lá em 1 Samuel, que acho que todo mundo conhece, aqueles que estudam a Bíblia, ou aqueles que leem a Bíblia, ou que vão na igreja, que escutam as mensagens. É uma história bastante conhecida dos filhos do profeta Eli, o Ofnis e o Finéias. Em 1 Samuel, lá em capítulo 2, versículo 12, diz assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão ou no tacho ou uma outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porque ele não aceitará comer carne cozida, somente a que estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei à força.
Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor. Portanto, tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Então, aqui a história fala dos dois filhos de Eli. Muitos vão saber, como eu falei, né? A história de Eli é um profeta, como todos sabem. Ele era o profeta responsável pelo povo de Israel naquela época. Naquela época não existia reis, não existia, como diz assim ainda, um governador. Naquela época os profetas que tomavam conta como se eles fossem os juízes, né? Os que tomavam as decisões, os que eram responsáveis por tudo naquela época. Naquela época o profeta da vez era o profeta Eli. E sempre os profetas passavam as suas obrigações para os seus filhos e assim sucessivamente. Mas naquela ocasião os filhos de Eli, o Ófines e o Finéias, eles eram a primeira frente, a primeira linha para receber o cargo, o título de sacerdote, inclusive receberam, e só porque eles não viviam da maneira que Deus queria que eles vivessem. Eles tinham todos os benefícios que o sacerdote devia ter, eles usufruíam daqueles benefícios, mas eles não caminhavam da maneira que Deus queria. Eles eram sim sacerdotes, mas não estavam de acordo com a palavra do Criador. E através disso, todo mundo conhece a história, Deus rejeitou eles, diz para o profeta Eli por que ele suportava aquilo, que ele era conivente com o que os filhos dele faziam, né? E Deus ficou triste, né, com Eli, porque o Eli aceitou aquilo ali e acabou que Deus permitiu que acontecesse uma guerra, né? Os filhos dele morressem e conjurou uma maldição para a família do Eli, né? Que nenhum homem da família dele chegaria à velhice, né? E a história é bem interessante, se a gente for seguindo para frente. Através dessa história do Eli vem o Samuel, através do Samuel aí começam os reinados, né, através do Saul, e assim vem Davi, sucessivamente vem vindo. A história é bem interessante. Se alguém quiser estudar ou pesquisar para poder se aprofundar mais, eu aconselho, começa no 1 Samuel, vai seguindo no 2 Samuel, depois vai para Crônicas, depois vai assim. É uma história bem legal, vocês vão gostar. E voltando ao assunto aqui, os filhos do Eli, essa história ela é bastante interessante para a gente nos dias de hoje. É porque assim, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente como evangélicos, como servos do Eterno, usufruímos de muitas bênçãos que Ele nos dá, usufruímos de maravilhas, de curas, de dons, usufruímos de tudo isso, mas isso não quer dizer que caminhamos conforme a vontade do Criador. Eles eram os sacerdotes da vez, eles ofereciam o sacrifício pelo povo, o povo ia lá para confessar os pecados, para eles oferecer o sacrifício em prol do povo de Israel, né? E eles tinham esse privilégio e essa honra de fazer esse ministério, mas isso não quis dizer que eles eram de acordo com a vontade do Eterno. Eles se titulavam sim os sacerdotes daquela época, tinha essa honra e esse privilégio, mas infelizmente eles não andavam conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Criador, não obedeciam os preceitos e os mandamentos que a palavra dizia que eles fizessem. Então, às vezes, pode ser que a gente caminhe achando que estamos
andando conforme a vontade do Criador, porque usufruímos das bênçãos que Ele nos dá, porque às vezes estamos indo à igreja e louvando a palavra, louvando o nome dele, divulgando a palavra dele e fazendo muitas coisas boas, mas a palavra diz assim que o sacrifício pouco vale, ele se importa mais com a obediência. Então, essa é uma história bastante interessante para a gente colocar no mundo atual nosso, para a gente colocar no nosso cotidiano. Será que nós estamos fazendo papel de Ófines ou de Finéias, sendo sacerdotes que fazem toda a tarefa toda a obrigação ou toda a tarefa que um cristão, que um evangélico tem que fazer, mas a sua essência, a sua raiz, aquilo que é o essencial, que é a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à palavra e os preceitos dele, será que nós temos cumprido? Isso veio bastante forte no meu coração quando o Espírito Santo veio pregar para mim na minha mente, que eu estava trabalhando, e eu achei bastante interessante. Eu estava conversando com o meu irmão Joaquim sobre assuntos lá, um prazinho que a gente teve, e ele encostou lá. Ele é de uma igreja, eu não vou lembrar agora qual igreja que ele é, mas é um irmão na fé. A gente estava conversando lá e no momento que eu lembrei dessa mensagem, o Espírito Santo tocou no meu coração. Falou: Daniel, essa mensagem que eu vou te falar agora, você usa e aplica na sua vida, passa para os seus irmãos. Seus irmãos podem ir lá na Bíblia estudar e aprofundar mais nessa palavra, ver que tudo isso é útil para a gente. Às vezes achamos que porque Deus nos dá o dom, algum benefício na sua obra, algum cargo, a gente acha que às vezes estamos fazendo a vontade de Deus, mas não nos apeguemos nisso não, meus irmãos. A vontade de Deus é que obedeçamos os seus mandamentos. A vontade de Deus é que sejamos obedientes, que possamos onde caminhar ter o caráter dele implantado em nós, ter a plena convicção de que a palavra dele diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. O sacrifício que a gente faz pouco vale, o que vale é a obediência à tua palavra. Isso está na palavra de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz e nos fala. Então, nós vamos contra a palavra. Não há por que um evangélico e um cristão ir contra a própria palavra. É uma coisa, não tem lógica, né? Então, assim, aí através disso aconteceu a guerra, né? Aconteceu uma guerra e o povo de Israel, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse derrotado, né? E o povo de Israel, não, vamos mandar trazer a Arca da Aliança e a Arca da Aliança aqui para cá, para frente de batalha, e a gente vai vencer essa guerra contra os filisteus. E acabou que Deus permitiu que, como ele não se agradava, né, do Ófines e do Finéias, ele permitiu que o povo precisasse levar a Arca da Aliança para a linha de frente da batalha, e foram lá e buscaram, se não me engano em Siló, né, foram lá e buscaram a Arca da Aliança, e junto com a Arca da Aliança os sacerdotes iam, né, que eram os sacerdotes da vez, que já eram os filhos de Eli, foram para a frente de batalha com a arca, e lá todo mundo sabe o que aconteceu, que mataram eles e ainda se apossaram da Arca da Aliança, né? Mas aí já é uma outra história, aí já é uma outra palavra que já nos toca de uma forma diferente, um povo que tomou uma herança de Deus, um povo que estava segurando a presença de Deus em um lugar que não agradava a Deus. Aí já é uma outra história,
outra hora eu volto pra gente conversar sobre essa outra história. Mas eu te convido a ler, vai lá em 1 Samuel, é um livro bastante interessante, tem histórias deslumbrantes e te convido a aprofundar carinhosamente, ler com carinho, com cuidado, com atenção. Você vai se apaixonar nessas histórias, você vai se apaixonar nessas lembranças, né? Porque não são histórias, são lembranças que os nossos patriarcas, os nossos irmãos, nossa família passou e que é útil justamente para isso, para que a gente possa tirar um aprendizado de quem errou e a gente não cometeu os mesmos erros, né? E quem acertou, que a gente repita, né, o acerto de cada um, porque o mais interessante de tudo no Evangelho é podermos sempre somar com alguém, né? Por mais que seja difícil, para muitos para uns é mais complicado do que para outros, como eu estava falando esses dias com os irmãos. Tem gente que é mais fechada, tem gente que já é mais aberta. Para quem é mais fechado já é mais complicado estar em grupo, né? Se reunindo para compartilhar às vezes alguma coisa que viveu, para poder dar um exemplo ou dar um testemunho que possa servir para a pessoa não cair no mesmo erro, né? Mas como eu sou mais fechado, mas tem pessoas que já é mais abertas. Então, mesmo com as nossas limitações, que possamos estar sempre nos ajudando entre si e não deixemos a palavra de Deus de lado, não. Que a gente possa estar com ela sempre à mão, sempre lendo, porque é ela que nos fortifica. E outra coisa que nós, como evangélicos, como servos do Eterno, não podemos fazer jamais, é anular qualquer parte da Bíblia, é anular qualquer palavra que a Bíblia tem. A Bíblia é feita do começo ao fim da maneira que Deus permitiu que ela fosse feita. Tudo que tem na palavra de Deus é para nos edificar. Tudo que tem na Bíblia é para trabalhar o nosso caráter, é para nos moldar e nos capacitar para que, conforme a vontade de Deus, possamos crescer até chegar ao ponto de sermos colhidos. Não é isso que todo cristão quer? Ser colhido, vai estar junto com o nosso Salvador, nosso Criador, aquele que nos aconselha, que nos ama. E é isso aí, eu espero que essa palavra ajude você, como ela me ajudou também. Porque ela não veio de mim, ela veio da palavra de Deus mesmo, ela veio da Bíblia. Simplesmente o Espírito Santo Simplesmente o Espírito Santo falou no meu coração, serviu para mim que eu reflita nessa palavra também, né? Que não porque eu seja cristão não quer dizer que eu esteja fazendo a vontade de Deus, não. Não porque eu esteja indo na igreja ou porque eu tenha dons do Espírito Santo eu esteja fazendo a vontade de Deus, não. Inclusive a palavra de Deus fala assim lá em Apocalipse que muitos no fim dos tempos falarão: mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Então se profetizou, se curou, se sarou, foram pessoas que usaram os benefícios do Evangelho, pessoas que estavam aprofundadas na palavra de Deus e no Evangelho, pessoas que eram cristãos. Se está dizendo isso é porque essas pessoas eram cristãs, só porque, infelizmente, como Ófines e Finéias, elas não faziam a vontade de Deus, não obedeciam os seus preceitos e os seus mandamentos. E é uma palavra muito interessante e é maravilhosa. Ela me ajudou bastante e que ela te ajude. Fique na paz aí. Você que não é irmão na fé ainda, te convido lá na igreja. Aceite Jesus. Ser o Filho do Eterno vai ser sua melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Eu te garanto. Caminhar com Deus é inigualável. Falou, fique com Deus aí.
todos vocês. Até mais. Na próxima a gente vem com outra mensagem. Vamos orar o Espírito Santo trazer para mim ou para você, e você vem aqui e nos conte a mensagem maravilhosa que o Espírito Santo vai deixar. Seja boca, seja olhos, seja ouvidos daquele que vive e reina para sempre. Fui.